Olá, segundo ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 15ª aula de Sociologia referente ao módulo 15 da apostila de vocês, que fala sobre a religião como um fator social e cultural do Brasil, tá? Eu arrisco a dizer que não é só no Brasil. Porém, na apostila de vocês, a gente está vendo aqui um texto de um escritor chamado Roberto da Mata, que é muito legal. O livro dele, a atividade que vocês fizeram a respeito do jeitinho brasileiro, para quem gosta de estudar cultura e hábitos sociais, eu recomendo muito Roberto da Mata. Porque ele é um cara que ainda é vivo, tá? Nasceu na década de 40, de 30, acho que foi em 1946, por aí. Ele é um sociólogo que ele procura identificar nos estudos dele as características principais da sociedade brasileira. Aqui, as características que a diferem de outras sociedades. E aí, não assim, apontando diferença, não fazendo analogia, né? Não fazendo sociologia comparada, não é isso. Ele mostra as características principais da sociedade brasileira. A sociedade brasileira, como nós sabemos, culturalmente tem muitos valores, né? Valores preciosos, tipo a nossa casa. A gente respeita muito, todos nós aqui no Brasil, né? A gente respeita bastante a nossa casa, a gente gosta da nossa casa. Respeitamos o nosso trabalho. Achamos comum ter amizades com vizinhos, com colegas de trabalho. Certo? Nós temos certas características sociais bem próprias, né? Deixa eu ver uma outra coisa que é bastante importante aqui no Brasil. Nós temos também, e é o principal motivo desse trecho do livro do Roberto da Mata, o costume religioso. O Brasil é considerado um país religioso, né? Diz ser laico nas leis, né? Assim, aceita todas as manifestações religiosas, porém possui uma religião dominante que é a católica romana, né? A Igreja Católica Romana, Apostólica Romana. Veja só, gente, a própria frequência do indivíduo aos cultos, às missas, às sessões, as reuniões, né, no caso do espiritismo, as giras, né, no caso da Umbanda, enfim. Todas essas atividades, elas têm um cunho social e cultural também. Além de cultural, é social também, veja só. Porque nós sabemos que pela origem étnica do país, né, que é extremamente ampla, a raiz étnica brasileira é extremamente ampla. Nós fomos colonizados por europeus, cristãos, católicos. Aqui haviam nativos que possuíam a sua cultura religiosa, né, a cultura indígena. Usamos, né, não nós, nossos antepassados, enfim, os primeiros caras. Eu falo isso porque a gente não tem culpa das atrocidades que foram cometidas no passado, certo? É por isso que eu faço questão de lembrar. Nós não estávamos lá. Se a consciência daquela época, da sociedade daquela época fosse igual à nossa, eu duvido muito que teria havido escravidão. Muito bem, continuando. Então a gente tem a origem europeia, cristã,
tem os nativos indígenas com a sua teoria, com a sua cultura religiosa própria. Temos bastante influência da cultura africana. Por quê? Porque usamos a mão de obra escrava proveniente da África durante muito tempo. Então, quer dizer, fora outras vertentes religiosas de origem europeia, enfim. Mas, assim, a principal matriz, né, o tronco principal da nossa formação cultural, portanto, religiosa e social, são esses 3 pilares que eu falei para vocês. A cultura indígena e os cultos xamânicos, como a gente chama, eles até que não têm uma influência tão grande, né? Assim, uma penetração tão grande na sociedade, a ponto de se mostrar notórios, mas existem. Agora, a religião católica é dominante nesse país, né? E o culto de origem de origem africana é muito grande também. Veja, nós temos aqui no Brasil, a gente tem a religião católica e suas variantes, né? As variantes protestantes, as variantes carismáticas, as variantes modernas, enfim, inúmeras igrejas católicas, né? Inúmeros cristãos com liturgias e rituais diferentes, culturas e práticas sociais diferentes. O que o Roberto da Mata está falando bastante nesse texto é que a necessidade do homem de se ligar ao sagrado, de se ligar ao universo e de fazer parte de um como é que se diz, de uma família, de um criador, de uma força geradora, é muito grande. Portanto, o ser humano, nesse caso a análise é sobre o povo brasileiro, o ser humano, já como o ser humano tem consciência da finitude da sua existência, ou seja, da morte, a partir do momento que ele toma consciência da vida, ele tem consciência também do fim da vida dele aqui, nesse plano. Portanto, durante a permanência dele aqui nesse plano, ele simplesmente busca o sagrado instintivamente. Busca a substância formadora do universo instintivamente. E aí as religiões entram como formas, como interfaces dessa manifestação instintiva. Gente, aqui no Brasil nós temos, como eu estava dizendo, a religião católica e suas vertentes. Muitas vertentes, muitas variantes. As religiões de cunho africano, de origem africana, também são muitas, né? Mas a gente conhece as principais, que são a Umbanda e o Candomblé. Também de origem europeia, nós temos o Espiritismo. Por que eu falei esses 2 juntos, né? A Umbanda, o Candomblé e o Espiritismo kardecista, de origem francesa? Porque essas 2 vertentes religiosas, essas 2 linhas religiosas, elas têm um hábito cultural, elas têm uma cultura de comunicação com as entidades do outro mundo muito mais corriqueira, mais próxima, assim como praxe, né? como rotina. A Umbanda mais com os orixás, né? Que são considerados deuses, e o Espiritismo kardecista com os antepassados, com aqueles que já morreram, que não estão mais nessa existência, que estão numa próxima existência, né? Não estão mais nesse mundo, que estão num outro mundo, uma esfera que coabita conosco, porém tem outra dinâmica, outra dinâmica existencial. Gente,
nada mais são, e a Igreja Católica, né, nos cultos, né, nas missas, né, nos rituais que pontuam a nossa sociedade, os rituais sociais, inclusive batismo, primeira comunhão, casamento, funeral, né, aquela missa do sétimo dia, coisa e tal. Enfim, todas essas manifestações religiosas, inclusive as da Umbanda e do kardecismo, como eu falei, são rotinas, né, são normativas, são determinantes de caminhos a serem seguidos pelo indivíduo para fazer parte desse mundo, desse outro mundo, né? Então, o que nós temos aqui no módulo 16, na página 70, 71 e um pedacinho, não, metade da 72, é um trecho do livro do Roberto da Mata, que eu recomendo, Porque o Brasil é Brasil, né? Eu não sei se esse trecho é Porque o Brasil é Brasil. Tem mais a ver com algum outro livro dele direcionado à religião. Mas são trechos, é um trecho de um livro, de uma obra, de um estudioso, de um sociólogo famoso, que mostra características, né, e assim aponta fatos culturais e sociais relativos ao povo brasileiro. A religiosidade do povo brasileiro é grande, é considerada uma religiosidade efetiva, praticante, como se diz, né, o Brasil é uma terra de uma fé muito grande, é uma terra de uma esperança no divino muito grande, muito acentuada. Então o povo brasileiro se baseia na religiosidade e nos preceitos da cultura religiosa para justificar sucesso, fracasso, doença, saúde, para justificar riqueza e pobreza. A maioria dos impositivos sociais são culturalmente explicados pela religião, certo? Gente, é um assunto bastante interessante. O estudo das religiões é um assunto bastante interessante. Nós não vamos nem mencionar aqui o islamismo, tá? Porque o islamismo é uma religião de origem oriental, né? Início no deserto da África, na parte oriental da África, porém é uma religião que se dissemina mundialmente muito rápido e em proporções muito grandes. O islamismo também é uma religião muito grande, também é profética, né? Todo mundo deve lembrar das aulas de história do Maomé, no século VIII, certo? Então, gente, o estudo da cultura religiosa e das raízes religiosas, das rotinas religiosas sendo parte da cultura e da dinâmica social brasileira é um fato interessante. E aí sim eu acredito que seja mais interessante se for comparada, né? Se for sociologia comparada com outras nações, outros costumes. Então é um tema também que, na minha opinião, é muito interessante para quem gosta pesquisar e para quem for seguir essa área de sociologia, de história ou a própria... Gente, vocês lembram quando a gente estudou Max Weber? Que ele, sendo um economista, um racionalista, positivista, economista, comparou o sucesso e a desenvoltura, né, o grau de desenvoltura das nações protestantes em relação ao desenvolvimento capitalista, naquele livro que eu pedi uma pesquisa, não lembro se foi para a série de vocês, mas o próprio Max Weber compara muito as religiões mundiais, isso aí é em nível mundial, com o sucesso no capitalismo, o sucesso no progresso, enfim.
A maioria das nações teriam sucesso ou não, dependendo da ética que adotasse, certo? Em relação ele, no caso, ele só fala a respeito da ética cristã, né? A cristã católica e a cristã protestante, certo? Então, por isso eu acho um assunto extremamente importante, extremamente interessante. Eu, particularmente, gosto muito de pesquisar a respeito desse assunto, tá? Pela atenção de vocês até agora, eu agradeço e desejo bons estudos.